O fogo pode ter sido uma das primeiras coisas que os humanos aprenderam a fazer, mas isso não significa que seja fácil criá-lo somente com a ajuda da natureza. Na lista das coisas mais importantes que uma pessoa precisa saber ao lidar com uma situação de sobrevivência é a habilidade de fazer o fogo. Isso é tão importante quanto achar água, abrigo e comida. Imagina só essa situação. Você está numa mata e não tem nada que pode te ajudar a criar uma fogueira para se aquecer. O que você faria? Parece que a gente está tão acostumado com a modernidade e com tudo tão acessível que a gente não pensa em como produzir as coisas mais simples, como fazer fogo, sem a ajuda de ferramentas específicas. Por isso, hoje você é convidado a voltar à época dos nossos ancestrais e conseguir responder a essa pergunta: como fazer fogo sem isqueiro ou palito de fósforo? Eu sou Guilherme Marques e seja muito bem-vindo ao Fatos Responde. Pode acreditar, não existem apenas essas duas formas de fazer fogo. É possível realizar essa proeza também com palha de aço, bateria, lâminas e pedras específicas. Mas se a gente for imaginar que estamos em uma situação de emergência, eu acredito que a gente não teria essas coisas no nosso bolso, né? Por isso, hoje você vai descobrir 3 formas incríveis e simples de fazer fogo. O primeiro jeito de se fazer isso, você já deve ter visto no filme Náufrago, com o ator Tom Hanks. Ele tenta fazer fogo utilizando o atrito de um graveto e um pedaço de madeira. Essa deve ter sido provavelmente a primeira forma que o homem descobriu para se fazer o fogo. E acredite, é uma técnica bem simples, você só precisa de prática, ter os materiais de uso secos e a umidade do ar estar baixa. Ou seja, isso pode não dar certo em um dia de chuva. Para essa técnica funcionar, é necessário um pedaço de madeira macia, do tamanho do seu antebraço, pois ele irá servir de base para o atrito. Faz um buraco no centro, mas sem atravessar a madeira. Depois, encontre um graveto de madeira, apoie ele na madeira e comece a rodá-lo com movimentos para baixo e para cima, até gerar uma fagulha. Então, basta você assoprar lentamente o local aquecido e inserir folhas secas ou papel, até conseguir uma chama que servirá para iniciar a fogueira. Bem simples, né? O segundo método para fazer o fogo é com gelo, acredita nisso? Por mais que você não vá usar essa técnica aqui no Brasil, é uma forma de se criar o fogo quando não há uma vegetação como a nossa para ajudar nessas horas. Esse método funciona desse jeito. Você vai precisar transformar blocos de gelo em uma lente. Por isso, eles precisam ficar bem finos e polidos, para que a luz passe através deles com facilidade. Após ter o gelo polido, seja com uma pedra ou uma faca, busque um ponto em que os raios solares estejam mais fortes e utilize o gelo como lente em direção ao ponto que você deseja incendiar. Lembre-se que esse lugar precisa estar seco, então cuidado com o derretimento do gelo em cima das folhas secas usadas para fazer o fogo. E por último, você vai aprender um método que irá te salvar em uma situação de emergência. Você só vai precisar de uma latinha de refrigerante e um pedaço de chocolate. Esse método é uma ótima oportunidade de usar os alimentos que costumamos levar aos acampamentos, mas só vai funcionar direitinho se o sol estiver bem forte nesse dia. Nessa técnica, a intenção é transformar a base da lata em um espelho côncavo, que irá refletir o calor do sol. Eu vou explicar como fazer isso. Primeiro, você precisa polir bem o alumínio da lata, para que ele seja capaz de refletir bem o calor para produzir a chama. Para fazer isso, você vai usar o pedaço de chocolate. Esfregue-o na base da lata e depois que criar uma camada, ela deve ser limpa com um pano e ao mesmo tempo você também estará polindo esse alumínio, até ficar bem brilhante. Depois, ajuste o ângulo da base da lata para que ela reflita a luz do sol em direção ao material inflamável que você tiver preparado, como folhas ou papel, por exemplo. E por favor, não coma o chocolate usado no polimento, porque ele pode conter resíduos tóxicos do alumínio. Mas e então, acha que já consegue se virar bem, fazer uma fogueira sem usar o palito de fósforo ou um isqueiro? Conta aqui pra gente nos comentários caso você consiga. Grande abraço pra você e até o próximo Fatos Responde. Tchau!